Vamos dar continuidade então, teologia de missões e ministério. O ponto de número 5 do nosso livro aqui, na página 75, diz assim que o missionário, ele socorre os necessitados da humanidade. O que acontece? Existem verdadeiras fortalezas satânicas que foram armadas espiritualmente para impedir a evangelização das pessoas. O missionário, ele é um combatente espiritual. Ele é um combatente, ele entra em batalha espiritual. E aí tem que estar preparado, porque se não estiver preparado, você volta atrás com toda a certeza, porque o diabo, ele armou fortalezas espirituais em várias regiões mesmo. Bom, o David Bonker, né? David Bonker, esse mesmo nome dele, vou escrever aqui, David Bonker. Se não for David, guarda esse nome aqui, Bonker. Ele escreveu um livro chamado Evangelismo por Fogo. Evangelismo por Fogo. Ele foi fazer missões na África. Chegando na África, um paredão espiritual, porque lá feitiçaria não é a macumba branca que a gente tem aqui no Brasil. Feitiçaria que eles falam lá na África é magia negra pesada mesmo, e diz que a briga lá entre bruxos e pastores é uma coisa violentíssima mesmo, violentíssima. Esse é o testemunho que os missionários trazem para nós, inclusive com algumas gravações. Então o que acontece? Se não for David Bonker, é Richard Bonker, tá? Alguma coisa, grava o nome dele, Bonker. Aí ele diz o quê? Que ele chegou lá e ele queria fazer missões, mas não tinha como, porque as igrejas lá na África, elas têm esse impedimento espiritual, político e cultural. Muito difícil fazer missões lá. E as igrejas, ele começou a estimular as igrejas para fazerem cruzadas evangelísticas. Aí o que acontece? Acho que é Richard Bonker mesmo. As igrejas não estavam dando apoio para ele. Não davam apoio porque ninguém ia. Ele dizia, não adianta. Não, nós vamos aqui arrendar um campo de futebol e nós vamos levar um monte de pessoas e nós vamos trazer essas pessoas para Jesus. Não adianta. As pessoas não vão. Ninguém acreditou nele. Só que aí, quando ele estava quase desistindo, ele teve uma revelação. Ele via, na revelação dele, a África lavada pelo sangue de Jesus. Ele via o sangue de Jesus lavando os africanos. E ele acreditou nessa visão e ele sozinho foi lá e arrendou um campo de futebol. Ele sozinho fez a publicidade e convidou as pessoas para irem. E detalhe, as pessoas não foram e as igrejas estavam com a razão, porque lá tinha uma potência espiritual, uma potestade que a gente chama, porque você vai entrar em contato com um diabo puro, a terra do Satã, né? Mesmo assim, ele ficou lá e ele pregou para as pessoas que estavam, e ele ficou surpreso quando começaram a chegar pessoas, e se cumpriu a visão dele. Ele escreveu esse livro aqui, Evangelismo por Fogo, e espalhou pelo mundo inteiro para ver se ele conseguia estimular mais pessoas a evangelizarem. Detalhe, gratuitamente. Ele conseguiu patrocínio de algumas ONGs, algumas organizações não governamentais, algumas fundações. Ele conseguiu e espalhou esse livro no mundo inteiro, Evangelismo por Fogo. Hoje eu não sei como você vai fazer para adquirir ele, mas você coloca na internet que é capaz de você baixar ele por PDF. Bom, por quê? Você vai para o campo missionário, você vai entrar em contato com os principados e potestades. Ele não vai deixar barato. Satã não vai deixar barato. Ele virá contra todo aquele que se dedicar a missões. E é por isso que aqui eu coloquei, manter vínculos com as missões cristãs. Você não vai sozinho, o missionário não vai sozinho. Ele vai ter que começar com o apoio de alguém. Chegou no campo missionário, tem que fazer uma espécie de rede missionária, entendeu? Por causa que o mundo, ele é muito grande para você pensar que você vai evangelizar sozinho. Você tem que manter vínculos. E o que os missionários também descobriram na atualidade? Porque hoje se fala em missões pós-modernas, tá? Pós-modernas. Você tinha as missões antigas, feitas lá no estilo do apóstolo Paulo. Você tem as missões católicas, né? Você tem as missões da era da modernidade,
feito pelos evangelistas lá, pelos moravianos, e você tem as missões pós-modernas, que é o nosso tempo. O que foi descoberto? Você quer entrar em algum país como Cuba, por exemplo, você não vai entrar como missionário, não é produtivo. Se você já entrar como missionário, você já entra sob suspeita. Então, entre num país como Cuba, você entra como um profissional, um médico, um professor, um advogado. Você vai como um profissional e você vai exercer integralmente a sua profissão nesse local. E a evangelização você vai fazer assim, de maneira indireta. É um testemunho, é uma amizade, é um socorro humanitário. Você vai usar o humanismo como um braço das missões. Se você souber fazer isso, você vai andar pelo mundo inteiro, inclusive com a proteção das organizações humanitárias, tá? Quer dizer que os direitos humanos, inclusive, vão estar ali, ficticiamente, né, para te proteger. É fictício, não acredito realmente que os direitos humanos possam fazer alguma coisa, mas é uma estratégia. Você está indo para as comunidades indígenas, que nem eu falei aqui na palestra passada. Se você falar, eu vou para fazer a evangelização, você não vai, porque a FUNAI não vai deixar. Não vai deixar. Você tem que ir como enfermeiro, tem que ir como médico, tem que ir como pedagogo, você tem que ir como advogado, um voluntário, um humanista, quer dizer, um sociólogo. Você tem que ir com a profissão para prestar um serviço. E aí fica o nosso dilema, que é saber o seguinte: será que o serviço que você está prestando, ele é evangelização? Dentro da visão pós-moderna, sim, tá bem? Por quê? O que está se entendendo hoje? Que o homem, ele não é um ser fragmentado, tá? Isso aqui é um ser fragmentado. Então, tenta se corrigir essa visão, e só quem vai corrigir é você mesmo que está aqui hoje, tendo um curso básico de teologia. Mas amanhã Deus toca no seu coração e fala o seguinte: mesmo que você não vá a campo, faça um curso de missiologia. Vai passar uma temporada lá no treinamento missiológico. Quando chegar lá, eles vão mostrar para você que essa visão do homem fragmentado aqui, ela é uma visão deturpada do homem. Eles vão te ensinar sobre a antropologia missionária, antropologia missiológica, antropologia científica, antropologia teológica e antropologia bíblica. O que essa antropologia vai tentar fazer? Mostrar para você que essas linhas todas que foram criadas aqui, ó, elas não existem, tá? Isso aqui não existe. Quer dizer, quando você fala de evangelizar um homem nessa visão fragmentada, você quer dizer o quê? Que você só tem que evangelizar só a alma dele. Você salvou a alma dele, tudo está salvo. Pronto, o restante pode se perder. O corpo pode se perder, o casamento pode se perder. O importante é salvar a alma. Os seminários voltados para missões, eles vão dizer, não, nós estamos falando de missão integral. Ó, missão integral, é o homem todo. É o homem todo. Você vai pensar no homem sem essas divisões todas. Você vai pensar no homem não com as etiquetas de casado, negro, gay, lésbica. Você não vai pensar o homem com rótulos. Você vai pensar no homem sem rótulos, a pessoa, o que ela representa. Significa que você vai levar o evangelho, aí eles têm uma máxima que é o evangelho todo, você vai levar o evangelho todo ao mundo todo, usando todos os recursos e o tempo todo. O evangelho todo inclui o fato de você ir pregar o evangelho sem usar a formalidade das palavras religiosas que a gente usa, porque a gente usa o evangeliquez, linguagem própria para a evangelização. É uma linguagem religiosa. Essa nossa linguagem religiosa imediatamente já coloca o quê? Uma barreira, porque a pessoa está do lado de cá, aprisionada pelo diabo, pelo sistema, pela cultura, pelos preconceitos dela. Você chega para evangelizar ela com Bíblia e gravata, o que acontece? Fechou a porta. Não, tira o terno, tira a gravata, não precisa de Bíblia, porque ela tem que estar aqui no seu coração. Não se apresenta como um clérigo, um padre, um religioso, um pastor, um missionário, um nada. Se apresenta como um ser humano, alguém do outro lado, trava a amizade com essa pessoa aqui e vai alcançar essa pessoa naquilo que você pode oferecer para ela e o que ela está necessitada. Quer dizer, não é só salvar a alma da pessoa, é salvar a pessoa inteira. Não é só
transformar ela em membro da sua igreja, da sua denominação, da sua profissão de fé. É colocar ela para dentro do reino de Deus. E o que vai acontecer depois que ela está dentro do reino de Deus? O Espírito Santo toma conta. O que é muito difícil a gente compreender. Por quê? Porque nós somos eclesiocentristas. Eclesiocentristas. Para nós, evangelismo só deve acontecer em função da igreja. É para trazer a pessoa para a nossa denominação, para a nossa igreja. Aí eu recomendo vocês fazerem uma releitura. Por quê? O evangelho é muito mais do que isso. Transformar a pessoa em membro de uma igreja, que hoje é de um jeito e amanhã é de outra. Que no culto é de uma maneira, nos bastidores é de outra maneira. Colocar a pessoa nos braços de Cristo vai muito além do que colocar a pessoa como membro da sua denominação. O missionário entende isso, mas ninguém entende o missionário. E por isso que tem muito missionário que é abandonado no campo mesmo, porque ele está entendendo que ele tem que evangelizar o homem todo. E pode ser, aí eu recomendo, para quem já não assistiu, assistir o filme O Quarto Sábio, que é um clássico, né? Quem não assistiu deve assistir. O Quarto Sábio conta a história daqueles 3 reis magos que vieram trazer suas dádivas para Jesus, e havia lá um quarto sábio que também queria presentear Jesus, só que ele saiu por último na caravana, e ele não estava presente no dia que Jesus recebeu, era criança, e ele passou a vida inteira dele correndo atrás de dar as 3 pérolas que ele tinha trazido para Jesus, a vida inteira dele. Só que na hora de dar a pérola aparecia uma questão de socorrer um necessitado, uma comunidade, resgatar uma menina que estava sendo vendida como escrava. Quer dizer que ele passou a vida inteira dele correndo atrás de Jesus e não achou Jesus. E na última hora que ele estava quase vendo Jesus, ele tinha a última pérola, ele teve que se desfazer. Cristo morreu e ele morreu também. Aí nessa hora que você chega no ápice do filme, mostrando que tem muita evangelização que é feita sem o cacuete religioso, sem a linguagem religiosa. Aí é por isso que eu acredito que Jesus ele era assim defamado, porque ele não usava o cacuete religioso dos fariseus. Não usava. Podia ser confundido com qualquer camponês. Qualquer camponês. Sotaque nortista, né, que ele era do norte da Galileia, com roupa de camponês, como todo mundo usa, né? Camiseta, calça jeans, tênis. E Jesus era um homem comum no seu trato com as pessoas, amigo de crianças, andava perto das zonas de meretrício, por isso muitas mulheres ouviam e o ouviam, e andava perto assim das baladas da casa de um publicano, que era o Mateus, por exemplo. Você pode perceber que ele entrou na casa de Mateus, passou a noite inteira na casa de Mateus e não abriu a boca dele para falar nenhuma palavra de evangelização religiosa, nenhuma. Chamou Mateus na coletoria, passou a noite, Mateus chamou tudo quanto era gente que não prestava, e passaram a noite e Jesus não repreendeu a eles, nenhum deles. E com o Zaqueu foi a mesma coisa. Quer dizer que Jesus ele era destituído desse linguajar religioso, que nós somos escravos. Porque se você não usar, você não é crente, você não é convertido, você não é de Deus. Não, você não é de Deus. Vai para as missões, que aí eu acredito que vai ver que não tem nada disso. Lá nas missões uma alma vale mais do que todo o nosso mundo religioso perdido. Uma alma. O prazer de você saber que você trabalhou 2, 3, 5, 10 anos, que nem o cara, para ganhar uma alma. E a primeira alma que você ganha, o pessoal mata. Quer dizer, não dá para você valorizar a religião quando você dá a vida inteira por uma alma só. Então, missões integral para pregar o evangelho todo ao homem todo, sem as etiquetas. Isso aqui é a pós-modernidade. E pode ser que você entre numa região dessas aí e nunca tenha a oportunidade de levantar uma igreja formal, com placa e púlpito. Pode ser. E a sua igreja fica espalhada com alguém te mandando chamar lá porque quer conversar com você sobre alguma coisa. Aí você que tem a sua vida com Deus, né? Sua oração, sua devoção com Deus. Você tem a sua vida com Deus. E é naquele momento que você comunica a Deus. Até vou falar sobre uma pregação do Ricardo Bondin sobre isso.